Jonas era um profeta conhecido em Israel, um homem que conhecia a voz de Deus, entendia suas ordens e sabia reconhecer quando o Senhor falava. Ele não era um iniciante na fé. Pelo contrário, Jonas já tinha vivido experiências espirituais profundas. Mas conhecer a Deus não significa necessariamente obedecer sem lutar por dentro. E é exatamente aí que começa essa história. Certo dia, Deus falou claramente com Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio. Um povo temido, violento e inimigo declarado de Israel. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade, suas guerras sangrentas e sua falta de misericórdia. Para Jonas, aquela ordem não fazia sentido. Como Deus poderia querer salvar um povo tão perverso? Como ele poderia oferecer arrependimento àqueles que causaram tanta dor? Jonas não questiona Deus em palavras. Ele responde com atitude. Em vez de ir para Nínive, Jonas decide fugir o mais longe possível da presença do Senhor. Ele desce até o porto de Jope, encontra um navio que seguia para Tarsis, na direção oposta, menos paga a passagem e embarca. Não era apenas uma fuga geográfica, era uma fuga espiritual. Jonas acreditava que poderia escapar do chamado de Deus simplesmente indo para outro lugar, mas ninguém foge de Deus. Enquanto o navio avançava pelo mar, o Senhor enviou um grande vento. Uma tempestade violenta se formou, tão forte que o navio parecia prestes a se despedaçar. Os marinheiros, experientes e acostumados ao mar, entraram em pânico. Cada um clamava ao seu próprio Deus. Jogavam cargas ao mar para aliviar o peso da embarcação, mas nada funcionava. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio. O capitão o acorda e diz: como você consegue dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morramos. Os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela desgraça. A sorte cai sobre Jonas. Então, eles o interrogam. Quem é você? De onde vem? Qual é o seu povo? Jonas responde com uma frase que carrega peso e ironia. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra temer a Deus. Enquanto foge dele, Jonas então admite que está fugindo da presença do Senhor e diz que a tempestade é por causa dele. Os marinheiros ficam aterrorizados. Eles perguntam o que devem fazer para que o mar se acalme. Jonas responde: lance-me ao mar, e o mar se aquietará. Mesmo assim, os marinheiros tentam remar de volta à terra, mas não conseguem. Por fim, clamam ao Senhor, pedindo misericórdia. Lançam Jonas ao mar, e imediatamente a tempestade cessa. O mar se acalma, o silêncio toma conta, e Jonas afunda. Mas Deus não havia terminado com ele. O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Ali, no lugar mais improvável, no fundo do mar, no escuro, no silêncio e no desconforto, Jonas finalmente ora. Não é uma oração bonita, é uma oração sincera. Ele reconhece sua desobediência, sua angústia, sua dor. Jonas entende que fugir de Deus só o levou mais fundo no abismo. Do ventre do peixe, ele clama: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas reconhece que a salvação vem do Senhor. E quando Jonas ora com o coração quebrantado, Deus fala ao peixe, e o peixe o vomita em terra firme. Jonas está vivo, fraco, marcado, transformado. Então, pela segunda vez, Deus fala com Jonas: levanta-te e vai à cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te direi. Dessa vez, Jonas obedece.
Ele caminha até Nínive, uma cidade enorme, que levava 3 dias para ser atravessada. Jonas entra e proclama uma mensagem simples e direta. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Algo inesperado acontece. Desde o rei até o mais simples cidadão, o povo de Nínive acredita na mensagem. Eles se arrependem, jejuam, vestem pano de saco. O rei desce do trono, reconhece sua maldade e ordena que todos clamem a Deus e abandonem seus maus caminhos. Deus vê o arrependimento sincero daquele povo e decide não destruir a cidade. Aqui, a história poderia terminar com um grande final feliz. Mas não termina. Jonas fica profundamente irritado. Ele se revolta. Ele ora a Deus, mas não com gratidão. Ele diz: Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Por isso, fugi no início. Jonas prefere a morte a ver seus inimigos perdoados. Ele sai da cidade, constrói um abrigo e espera, torcendo para que Deus ainda destrua Nínive. Deus então ensina Jonas uma lição final. O Senhor faz crescer uma planta que dá sombra a Jonas, aliviando seu desconforto. Jonas fica feliz por causa da planta. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme que a destrói. O sol castiga Jonas e ele novamente deseja morrer. Então Deus pergunta: Você tem razão para ficar assim, tão irado por causa da planta? Jonas responde que sim. Deus então revela o coração da lição. Você tem compaixão de uma planta que não cultivou e que em uma noite nasceu e morreu. E eu não deveria ter compaixão de Nínive, uma grande cidade, com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E o livro termina assim, sem resposta de Jonas. Porque a resposta fica para nós. A história de Jonas não é sobre um peixe, é sobre obediência, sobre misericórdia, sobre um Deus que persegue seus filhos não para puni-los, mas para transformá-los. É sobre um Deus que se importa com nações inteiras, até mesmo com aquelas que julgamos indignas. Jonas queria justiça. Deus ofereceu misericórdia e talvez no fim a maior pergunta dessa história não seja sobre Jonas, mas sobre nós. Estamos dispostos a obedecer mesmo quando não entendemos? Estamos dispostos a amar como Deus ama? Ou preferimos fugir quando o chamado nos confronta? Porque o mesmo Deus que chamou Jonas continua chamando até hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima.